vamos lá. Feliz você chegou até aqui. Então, antes de qualquer coisa, né, a gente primeiro precisa entender sobre o que a gente está lidando. E é o que eu estou dizendo que assim, não dá pra gente decorar, ou tratar, ou falar de qualquer coisa sem nem saber qual que é o processo. Eu digo isso porque assim, eu trabalhei, rodei algumas clínicas assim, e a primeira coisa que eu sempre me questionei e sempre fiquei assustado foi de que sempre quando eu perguntava assim para as pessoas, né, para os acolhidos e tal, o que é dessa adicção para você? Ninguém conseguia me responder. Ou quando respondia um texto já decorado, já escrito. Mas a verdade é que assim, quando eu faço essa pergunta, eu estou tentando trocar e entender o que significa para a pessoa. Porque dentro do dilema que a gente está tratando, né, a gente está bem no início desse processo, para onde eu quero levar essa consciência sua, não é tão importante o significado da palavra. O importante é a pessoa entender internamente qual que é o processo. E aí, o que é adicção? Adicção é a doença que antecede a dependência química. É o que vem antes da dependência química. É o que é a causa da dependência química. Então, veja bem, é importante você entender o que te levou para a dependência química. E aí, o que levou foi o processo de auto-engano. Foi o processo de não conseguir lidar com as próprias questões, com as questões internas e de família e de tudo que foi apresentado, e ter achado na droga ou em qualquer coisa de fora alguma coisa para substituir. Só que o grande lance é que assim, essa fuga ela não vem direta. Ninguém foge diretamente. Foge indiretamente. O que quer dizer indiretamente? Quer dizer que a pessoa não percebe que ela está fugindo. Quer dizer que ela simplesmente escapa. E a tristeza é assim, só perceber que fugiu depois de ter andado um monte de tempo e depois de ter passado por um monte de coisa. Então, o grande lance agora é assim, falando de mim um pouco, né? Fazer uma metáfora, né? Só para a gente entender. Então, para mim, assim, quando fala de doença de adicção, eu penso no sentido assim da sensação de ter pegado o ônibus errado. Aquele lance assim, eu sei o que eu estou fazendo, quando eu quiser eu paro, é só uma fase. Quando eu perceber que eu estou viciado, eu paro. Ou quando eu perceber que eu vou ficar viciado, eu paro. Ou quando eu perceber que eu paro. Ou então o lance assim de saber, né? Porque ninguém começa enganado, mas saber que traz problema, trazer que tem várias pessoas que passaram por alguns problemas graves e a pessoa acreditar que não, isso comigo não vai acontecer com o vizinho, vai acontecer com outro. Então, percebe que isso já é o auto-engano. Isso já é uma história que você conta para você mesmo e que não é real. É uma história inventada. Você inventou essa história para você. E só quem pode desmentir essa história é você mesmo. Por isso a importância da tomada de consciência. E a tomada de consciência, na verdade, é a percepção que você vai ter de você mesmo. É aquele percebi, entendi. Então, o primeiro ponto, para não fugir do contexto, é entender que a doença da adicção é uma parada que você tem e que te leva ao engano. Você tem um processo de enganar a si mesmo. Porque se você consegue perceber que você está se enganando, você não precisa chegar na destruição, na dependência em si, para depois você olhar e falar assim, nossa, eu me enganei. Porque é esse processo de sofrimento que a gente quer pular, que eu acredito que você também não queira passar. Então, dentro desse processo, voltando para a metáfora, achar que está indo na direção certa, que pegou o ônibus certo, e tá. Porque assim, o grande lance é que assim, ninguém começa a usar droga já viciado, já no processo de destruição. Então a pessoa ela usava quando queria, ela jogava a droga fora, ela passeava, namorava,
A droga não era a sensação, a droga era só um detalhe. Então, o grande lance é que, assim, a droga ela foi tomando uma proporção sem que a pessoa percebesse. Por quê? Porque ela está no auto-engano. Ela sofre da adicção, ela não percebe que a droga está consumindo a vida dela. E esse processo da droga tomar a vida da pessoa é um processo de anos. Então, todo mundo ao redor, na maioria das vezes, né, percebe esse processo, percebe que a pessoa está se perdendo e a própria pessoa não consegue perceber. Ela é incapaz de perceber que ela está se perdendo. Isso é adicção. É esse processo de não perceber, essa mentira que a pessoa conta. Não, eu não tenho problema. Eu não. Não, é minha mulher, é minha mãe, é o vizinho, eu não. Quem eu? Eu não. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu quiser eu paro. E aí o grande lance é que assim, o que a gente não quer, né? Por que a gente está voltando nesse assunto? Para a gente trazer a luz da consciência. O que a gente não quer é precisar passar pelo processo de destruição de novo para acordar. A gente entender que esse processo ele existe e se você não quiser passar de novo pela destruição, você precisa lidar com quem? Com o seu auto-engano, com a sua autodefesa. Então, assim, quanto mais cedo você perceber que o ônibus que você pegou está indo para o caminho contrário que você precisa, mais cedo você desce dele. E quanto mais cedo você descer desse ônibus, menos sofrimento você se causa. Menos árduo vai ser o caminho de volta, menos destruição você vai proporcionar para você, para sua família, para os seus filhos. Porque no final, assim, eu não acredito que a pessoa escolha sofrer. Ninguém escolhe diretamente, assim, eu quero passar pelo sofrimento. Não acredito nisso, assim, a pessoa fala, não, eu quero passar por um sofrimento. A pessoa ela não acredita que isso pode acontecer. Ela não pensa que isso pode acontecer. Simplesmente ela foge. Ela escolhe o caminho mais curto. Fala, quando eu quiser eu paro. Tá tudo certo. Só que, por que eu tô falando disso? Porque quando você consegue perceber que você pode evitar o sofrimento, você toma consciência. E é sobre isso que eu tô te falando. Você é capaz de perceber o auto-engano. Você é capaz de perceber que você não precisa sofrer. Você não está fadado a sofrer. Isso não pode ser destino. Isso é escolha. E você escolhe como? Se enganando. E qual que é o caminho? Tomar consciência. Então, antes de falar de dependência química, a gente precisa entender a doença da adicção. Precisa entender que você tem um processo, que você ficou tão bom nesse processo que você nem percebe ele mais. Você foge de você mesmo. Você engana você mesmo. E o problema disso é a consequência. É o que você passa. É o preço disso. E aí, pelo que eu entendi, se você chegou até aqui, você não está disposto mais a pagar esse preço. Você não quer mais sofrer, você quer viver diferente. E aí como é que faz para viver diferente? Presta atenção no que está acontecendo. Você prestar atenção na história que você está se contando. Você se questionar. Olhar o que está acontecendo. Então, assim, o lance de ter pegado o ônibus errado, tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. Não é uma questão de julgamento. Porque, na verdade, a grande diferença disso é para você. Porque o grande prejudicado disso é você. Então, assim, não é um lance de olhar para trás e julgar que você se enganou. É um lance de olhar para trás para usar a sua vivência para que você não se engane mais. É usar o que você passou como ponto de consciência para você perceber como que você se engana. Qual que é o seu processo? Por que eu estou falando tanto de individualidade? Porque não é uma caixinha quadradinha. Cada pessoa tem o seu próprio processo de auto-engano. Porque às vezes o que é auto-engano para mim, para você pode não ser.
Então, quem é que vai perceber o auto-engano? Você. Só você pode perceber realmente onde é que iniciou esse processo. Entende? Então, assim, legal, tudo certo. Pegou o ônibus errado e vamos que vamos. E agora? Como é que faz? Primeiro você precisa reconhecer que você se engana. Parar, se reconhecer. E não precisa falar para ninguém, não precisa... É com você o processo. É pegar a dor que você está passando, usar ela como combustível para que você tenha coragem de olhar para você mesmo e admitir, velho. Admitir que você pegou o ônibus errado. Porque quanto mais, repetindo, né, quanto mais tarde você admitir isso, pior vai ser o processo de volta. E não existe um processo de reiniciar a missão. Não vai ter como você começar outra vida. É sobre a sua história que você vai ter que lidar. Então, esse processo de tomada de consciência é um presente que você pode dar para você mesmo. Então, assim, e o grande lance assim, que eu sempre digo é que o professor não sou eu. Na verdade, eu estou compartilhando com você o que eu percebi sobre mim, para que você consiga perceber sobre você. Mas o grande professor é a vida. Quem está te mostrando que o caminho que você tomou está errado é o resultado. É a consequência das suas escolhas. É a vida te falando, presta atenção. Porque eu tenho certeza que se você tivesse prestado atenção muito antes, você tinha evitado um monte de sofrimento. É que você não percebeu. Mas agora você pode perceber. Você pode escolher. Você pode olhar. Entende? Você pode tomar consciência e mudar o resultado. Você pode viver diferente. As escolhas podem ser diferentes. Então é um lance de mudar a chave. Então hoje, ao invés de você deixar por conta de amanhã eu resolvo, depois eu vejo, e ir levando no automático, você presta atenção hoje, percebe hoje, para que amanhã você não sofra a consequência. Então, nessa estrada, nesse ônibus que você pegou, a vida vem te alertando. Olha, o ônibus está errado. Olha. E até agora, você não quis olhar. Mas você chegou até aqui porque você decidiu agora. Falou, não, agora eu quero olhar. E aí eu tô te falando. O ônibus que você pegou estava errado. Para que você não pegue outros ônibus errados. Então, qual que é o caminho para lidar com o auto-engano? É o caminho de se reconhecer. De olhar para si mesmo e ter a humildade de falar assim, não, realmente eu peguei o ônibus errado. E essa humildade não é a humildade de ser melhor ou nem pior do que os outros, é a humildade de conseguir se olhar. Humildade de conseguir ser quem a gente é, ser a gente mesmo, sem peso. Simples assim. Porque todo mundo tem os seus próprios dilemas. E você não é diferente. Agora, o grande lance é você não reconhecer os seus dilemas. E aí existe um processo que ainda é o processo do auto-engano, que é o processo de se esconder atrás do erro das outras pessoas. Então, não é com você, então foi por causa de tal pessoa, foi por causa da minha mãe, foi por causa do... E isso vai levar você mais longe nessa estrada. Porque o grande lance é você conseguir olhar para você e humildemente apertar o botão de sinal. E humildemente descer do ônibus enquanto tem tempo, para que você agradeça a oportunidade que a vida está te dando, para que você consiga atravessar e esperar o próximo ônibus e começar uma jornada que seja boa para você. Porque no final, o grande lance é você estar bem com você mesmo. Porque se você estivesse bem com você mesmo, a gente nem estava aqui trocando essa ideia. Então, para não fugir do assunto, a gente vai falar sobre um monte de coisa e vai trocar ideia sobre um monte de coisa nesse sentido, né? Sobre egocentrismo, sobre relacionamento, sobre... A gente vai
Mas é uma viagem não tão agradável, mas libertadora. A gente vai dar risada, vai chorar, vai trocar. Mas o grande lance, assim, o meu anseio, né, o meu desejo, a minha vontade é trazer para você a possibilidade dessa liberdade. Que você pode ter, cara. Você pode viver diferente. E essa chave, essa liberdade, ela está dentro de você. Entende? Você não precisa do externo para você estar bem. Você não precisa das pessoas, das coisas para você estar bem. Você pode escolher estar bem, velho. Tenho certeza disso. Porque viver nesse desespero, nessa angústia, nessa prisão, e viver sempre as mesmas coisas durante anos nesse mesmo ônibus, nessa viagem que não termina de angústia, de acusação, você não merece. Não merece mais. Você pode mudar essa história. E aí como é que faz? É simples. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. É o simples ato de você reconhecer a si mesmo. Se reconhecer, velho. Parar e perceber o óbvio, né? Que a vida está te mostrando. Que é o quê? A consequência dos seus atos é o que você está vivendo. É isso é resultado, velho. Não tem mais ninguém que é responsável. Você é o responsável. Ah, mas tem tal pessoa, você não conhece a minha vida? Eu não conheço. Por isso que eu estou te convidando a você a conhecer. A você perceber. Porque pode ter milhares de pessoas envolvidas. Mas se está acontecendo com você, é porque você tem esse aprendizado a passar. Se está acontecendo com você, é porque você é responsável, por mais difícil que seja. É isso. É essa a sua história. Porque você tem dois caminhos. Ou você é vítima da sua própria história, ou você é o cara que superou a história. Não tem meio termo. Entende? Não tem como fugir disso. Cada um tem a sua própria história. A vida ela não é bonitinha para todo mundo. Para ninguém. A vida é um aprendizado. Agora, não dá para você fugir do próprio aprendizado. Porque fica pior. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Fugir do aprendizado deixa o aprendizado pior, deixar mais pesado, deixar mais árduo, além de deixar você viver na mesma história durante anos. Então, para resumir o processo, né, para não ficar devaneando, doença da adicção é um processo de auto-engano. O que é essa adicção? É o poder que a gente, né, que você, que eu, desenvolvemos de fugir da realidade, de não lidar com os dilemas. Escolhemos não lidar. E fizemos isso tão bem que fica difícil voltar. Mas a tomada de consciência é possível. Então, para resumir, né? Por que você está falando disso? Porque se você quer viver diferente, você precisa fazer diferente. Ou melhor, se você está precisando fazer diferente, você precisa perceber o próprio processo. E é isso. Então, a doença da adicção, ela vem antes da dependência química. A dependência química ela é resultado de um processo onde você se enganou, onde você contou uma história para você e hoje está preso na consequência. Doença da adicção. E ainda, o lance de parar de usar, né, não fazer o uso, apesar de um puta milagre, não resolve a adicção. Você pode parar de usar e continuar se enganando. E continuar se enganando vai trazer você, vai levar você de novo para um processo de destruição. E aí o que acontece? Não resolve o problema. Porque não aprende. E fica rodando, né?
e recai, e volta, e recai, e volta, e se for esse o caso, né? Então é isso. Queria agradecer a oportunidade e falar que a gente tem muito mais ainda para desvendar, né, dentro desse processo. A gente só iniciou e eu queria convidar você a pensar sobre sobre o que eu falei, sobre o que eu aberto. Pode questionar, pode achar que não, pode falar que não, pode ser que não. O processo é seu. Quanto mais cedo você perceber, mais cedo a gente sai. E é isso. Muito obrigado.